A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago o nosso sexto vídeo da série Coração Missionário de Maria, um livro escrito pelo meu amigo missionário Isaías Joca, e hoje falando sobre surpresas de Deus. E sempre o nosso irmão ele traz uma história muito importante e depois nós falaremos um pouquinho sobre essa temática surpresas de Deus. Uma pergunta para você. Você acredita em milagre? Perguntou um homem ao amigo que caminhava ao seu lado. Acredito. Não responda assim tão rápido. Primeiro pense e depois me diga sinceramente. Eu já respondi. Não entendo. Como as pessoas podem acreditar em milagres num mundo tão cheio de desgraças? Mas eu não espero por desgraça. Luto pelo milagre. Não se pode lutar por um milagre. Por que não? Como alguém vai lutar pelo que é impossível? Que graça há em lutar por coisas possíveis? Acho insano você acreditar que vai conquistar algo totalmente fora do seu alcance. É como lutar por nada, pelo que não existe. O que é impossível para você poderá ser plenamente viável para mim, simplesmente porque eu tenho fé. Ah, sei, você é uma pessoa de fé e isso basta. As pessoas de fé costumam ser surpreendidas por Deus. Elas não ficam esperando o milagre cair do céu. Elas lutam por ele e quando acontece, é sempre uma surpresa. Isso é irracional, porque se eu visse o milagre, ficaria mais que surpreso, pois não estaria esperando por ele. Eu busquei muito por um milagre. Diziam que não tinha um jeito, mas não desisti de acreditar. E não desistir é lutar. Quando o milagre chegou, fiquei muito surpreso. Foi simplesmente maravilhoso. Agora estou curioso de que milagre você está falando? Do dia em que meu filho nasceu. Minha esposa não podia engravidar, mas aconteceu. Todos os dias agradeço a Deus. Deve ser uma grande emoção. Ninguém vive plenamente se não for surpreendido por algum milagre. É como tocar em Deus. O maior milagre que alguém pode viver, o maior milagre que pode tocar a nossa vida é o nascimento, é uma gestação e o nascimento de uma criança. Como essa criança desenvolve dentro da sua mãe, coisa maravilhosa. E essa história nos leva a entender que o Senhor, ele opera milagres, sim, e eu preciso acreditar. Mas só eu que preciso acreditar? Não. Você também precisa acreditar que o milagre, ele é real. Que o milagre, ele acontece. Que o milagre traz à tona o sobrenatural. Vamos lá então, a temática proposta para hoje, surpresas de Deus, diz assim: havia-se passado 18 anos desde que Jesus conversara com os doutores do templo. A expectativa de Maria a respeito dele deveria ser intensa, pois Jesus era o milagre que geraria outros milagres. Então, naquele dia da festa, ela vislumbrou uma oportunidade e não desperdiçou. Vale dizer aqui que essa referência de haver passado 18 dias é a referência que o doutor Lucas traz para nós, que está no capítulo 2 do seu livro, a partir dos versos 39, quando Jesus ele é encontrado, quando seus pais, José e Maria, encontra o Senhor Jesus ali com os doutores da lei. O tempo então havia se passado e agora Maria, sua mãe, havia sido convidada para participar de um casamento
e Jesus também fora convidado para esse casamento. E como nós vimos, o Senhor Jesus seria uma pessoa que iria trabalhar a questão do milagre na vida de outras pessoas também. E agora, como diz a Escritura, Jesus vai principiar o seu primeiro milagre lá nas bodas em Caná da Galileia, quando o vinho acaba no meio da festa, e a festa lá durava 7 dias aproximadamente. E no meio da festa o vinho acaba. E Maria fala com Jesus sobre esse acontecimento. E Jesus fala com ela também, e ela diz para aqueles homens que estavam trabalhando na festa: faça tudo o que ele vos disser. E de fato o milagre vai acontecer. Quando nós entendemos isso e procuramos fazer o que o Senhor Jesus ele determina, o sobrenatural também vai acontecer. Quando nós entregamos o que nós temos necessidade nas mãos do Senhor, é certo que o milagre vai acontecer, porque estamos depositando a nossa confiança na mão daquele que pode solucionar. E com Jesus naquele episódio não foi diferente. Ele transformou a água em vinho. E, segundo o mestre Sala, que entendia de vinho, ele vai dizer para o noivo: olha, é comum as pessoas colocarem no primeiro dia da festa o melhor vinho, e quando a festa está terminando, coloca o vinho inferior. Mas aqui aconteceu o contrário. O final da festa está chegando e agora que chegou o melhor vinho. Mas aquele mestre Sala não sabia que aquele vinho tinha sido água. Era a água que o Senhor Jesus havia transformado. Por isso que a pergunta no início da nossa narrativa, quando o nosso irmão Isaías pergunta na história: você acredita em milagre? De fato, você precisa acreditar que o que aconteceu foi verdade, que aqueles acontecimentos foram assim algo maravilhosos. Jesus estava dizendo que ainda não havia chegado o momento para ele revelar como Messias, o Cristo. Mas Maria estava ansiosa para ver os primeiros sinais do Filho de Deus. Sendo assim, ela insistiu, dirigiu-se aos empregados e instruiu para que fizessem tudo que Jesus mandasse. E sempre, quando fazemos o que Jesus manda, é certeza absoluta de que o sobrenatural vai acontecer. Quando penso nisso, me recordo daqueles que tiveram tudo para ver o fim de determinada situação, mas por insistir em buscar a Deus, tiveram a questão revertida. Ou seja, o final poderia ter sido pior, poderia ter sido um final muito terrível, mas quando alguém insistiu com o Senhor, buscou no Senhor a resposta, o Senhor de fato pôde intervir, revertendo aquela situação difícil. 3 jovens ou 3 homens são julgados dentro de uma fornalha. Qual era o resultado desse desfecho? Era saírem de lá totalmente queimados. Mas, quando eles chegam dentro daquela fornalha, já está ali o 4º homem esperando. E aquilo que era para ser derrota se transforma em vitória. Do mesmo modo aconteceu também com Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Antes mesmo dele chegar no fundo, era para ele ter sido despedaçado. Mas, no entanto, ele passou uma noite inteira sendo aquecido pelos leões. Poderia ter sido outro desfecho. Ele poderia ter sido morto, mas não foi, porque o milagre do Senhor nosso Deus aconteceu. A embarcação que Jesus estava com seus discípulos poderia ter ido a pique e todos terem morrido naquela grande tempestade. Mas quem estava no barco? Jesus. E o sobrenatural aconteceu. E é assim até o dia de hoje. Quando o Senhor está no barco, quando o Senhor está na situação que nós clamamos, o fim
pode ser um fim inesperado, um fim que nós não estamos esperando, mas acreditamos que pode acontecer, porque é o bem de Deus trabalhando em favor daquele que busca ao Senhor nosso Deus. Diz ainda que o Senhor nos alerta que colhemos o que plantamos, é a lei da semeadura. Não tem jeito, quem planta milho, colhe milho, quem planta trigo, colhe trigo, quem planta feijão, colhe feijão, e assim vai. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta discórdia, vai colher discórdia, mas quem planta amor, vai colher amor também. Então é muito importante isso. Disse o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito o que eles têm praticado segundo esse clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Nesse caso, nós vamos ver Abraão se colocando entre Deus e entre o seu sobrinho Ló. Ló está em Sodoma, Deus está aqui e Abraão se coloca no meio. Qual foi a função de Abraão naquela situação? Foi interceder pelo seu sobrinho Ló, que morava lá nas terras de Sodoma e Gomorra. O inevitável aconteceu que Sodoma e Gomorra ela foi exatamente exterminada devido ao seu pecado, segundo a Bíblia. Porém, Ló e sua família foram livres de Sodoma, saíram ilesos de Sodoma. Se a esposa dele tivesse obedecido também, ela também teria chegado com vida do outro lado. Mas a ordem era: siga em frente, não olhe para trás. E, infelizmente, ela queria ser liberta do mal que ia vir sobre Sodoma, mas o seu coração estava em Sodoma. E isso acontece com muita gente, que estão querendo ser libertos, porém o seu coração ainda está preso em Sodoma. Ainda o seu coração está preso ao mundo, está preso no mundo, no sistema do mundo. E o sistema do mundo é um sistema totalmente corrompido, que luta contra o nosso Senhor, contra aquilo que a palavra de Deus ela nos determina. Então nós vamos ver que Abraão, ele não mediu esforço para estar falando com o Senhor, visto que Abraão é o único na Bíblia que é chamado de quê? De amigo de Deus. Por isso ele sentiu nessa liberdade de falar com o Senhor acerca desta necessidade. Ló, ele foi poupado da destruição devido à intervenção de Abraão. Os que creem sinceramente e buscam fielmente ao Senhor têm esse poder de quê? Não de interferir, mas interceder para o bem-estar, para o benefício de alguém. O poder de mudar uma circunstância. Maria também, ela mudou a circunstância daquele casamento ao falar com o Senhor Jesus, ao falar com o seu filho, mas também não somente quando ela falou com Jesus, mas quando ela disse também para aqueles homens que eram os serviçais: fazei tudo o que ele vos disser. Vocês não irão fazer o que eu disser, mas vocês irão fazer o que ele mandar vocês fazerem. Porque quem tem o controle da situação não sou eu, Maria. Quem tem o controle da situação é ele, o meu filho Jesus. Então é Jesus Cristo que tem sempre o controle da situação. Mesmo ela sendo a mãe dele, ela vai dizer: vocês façam o que ele disser para vocês. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis que o que foi feito à figueira, mas até
se a este monte disser, deserte e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. A oração precisa ser feita. Se a oração for feita, o sobrenatural vai acontecer. Aconteceu lá na casa em Caná da Galileia e vai acontecer enquanto Jesus está com seus discípulos caminhando. E ele procura fruto na figueira, porém a figueira não tinha fruto para oferecer. É um problema sério quando o Senhor busca fruto em alguém e nós não temos fruto para oferecer. Mas que você possa estar frutificando hoje na presença do Senhor. Se você quer algo de Deus, não precisa ir até aquela pessoa que você sabe que ora. A maior oração é aquela feita por você. Você não precisa, se você conhece o Pedro, o Paulo, o João, o André, a Ana, se você conhece a Joana que ora, você não precisa ir atrás dessas pessoas para que elas clamem por você, porque você também pode fazer a sua oração. Você tem liberdade. Lembremos que quando Jesus está na cruz do Calvário e ele dá o brado dizendo que está consumado e nas mãos do Pai entrega o seu espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A partir daquele momento, o sentido não há mais separação. Todo homem tem livre acesso, já não precisa mais de um intercessor humano, não precisa mais de um sacerdote, não precisa mais de um sumo sacerdote aqui na terra, não precisa de um Pedro, de um José, de uma Maria, não precisa de um Paulo, não precisa de um pastor Valmir para interceder, porque todos têm o mesmo acesso, o mesmo direito a estar na presença do Senhor. Então, ter alguém que possa nos ajudar em oração é uma coisa, mas eu depositar a minha fé, a minha esperança no que essa pessoa vai fazer por mim, aí eu estou caminhando para um atraso muito grande na minha vida espiritual. Eu devo avançar e sempre ter uma comunhão com Deus e não ser diferente disso. Ninguém precisa da intervenção de outros para se comunicar com o Senhor. Até porque o Senhor intercede ao Pai e o Espírito Santo intercede junto ao Filho ao Pai. Então nós temos um acesso direto à Trindade. Eu não preciso fazer volta para chegar à Trindade. Eu não preciso. Eu não preciso pegar trilhos se eu tenho uma via de mão única que vai me conduzir a ele. Eu não preciso tomar nenhum tipo de trilha. Todo cristão, todo missionário, toda pessoa que confia no Senhor Jesus Cristo tem o desejo de ver Jesus operando milagres, seja em que área for. Não é verdade? Eu fico feliz quando eu estou pregando, orando e entendo que pessoas estão sendo abençoadas. Eu acredito também que esse deve ser o desejo do seu coração. Quando você está pregando, está ensinando, oxalá, tomara que esse capítulo que eu estou gravando hoje, ele encontre pelo menos uma vida. Eu sei que centenas de pessoas irão encontrar essa palavra, mas que pelo menos uma pessoa seja tocada de fato por essa mensagem. E a partir desse vídeo você possa acreditar no milagre. Você possa acreditar que o Senhor tem algo poderoso para agir, para operar na tua vida. E estavam então postas ali as talhas de pedra. Jesus mandou que as talhas fossem cheias de água e o milagre vai acontecer. Talvez a tua talha ou a tua caixa, melhor para nós entendermos, talvez a minha caixa, a minha talha esteja suja. Ela precisa ser limpa, ser colocada água limpa para que o milagre aconteça. Mas às vezes, quantos querem receber o milagre, ver o milagre, mas com as talhas sujas? Primeiro,
é necessário que haja uma limpeza para que o sobrenatural possa acontecer. Jesus estava mandando encher atalhas de pedra com água porque queria surpreender. A Bíblia nos diz que ele principiou esses sinais, ou os sinais que iriam seguir ali em Caná. E vale a pena dizer que foi exatamente no meio de uma família. Então, no meio de um casamento, no meio de uma união familiar, o milagre do Senhor vai acontecer. Então, eu posso dizer hoje, tem transformação também na tua vida chegando. Tem milagre de Deus chegando na tua vida também. Tome posse, viva essa grandeza do milagre do Senhor na sua vida. Esses milagres era para quê? Para manifestar a sua glória e para que os seus discípulos, vendo ali o que havia acontecido, pudessem crer que de fato Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus enviado. Através dos sinais, o Senhor manifesta a sua glória e, deste modo, aqueles que o seguem creem, pois têm a sua fé alicerçada, baseada nele. Encher de águas as talhas de pedra era algo que fazia para a purificação cerimonial dos judeus, ou seja, eram colocadas as talhas para que as pessoas pudessem lavar-se. Alguns lavariam, tirariam águas para lavar as mãos, outros tirariam águas dali para lavar os pés, enfim. Mas só que ali serviu para que acontecesse a primeira grande ação do Espírito Santo através da vida do Senhor Jesus, que foi aquela transformação da água em vinho. Alguns desanimaram de ir à casa do Senhor, é verdade? Acharam que vai acontecer a mesma coisa todo culto. Então dizem, hoje eu não vou porque já sei o que vai acontecer. Teremos a oração inicial, depois os hinos, depois a leitura, enfim. Já conhece a liturgia da igreja. Só que você não pode esquecer que no meio da liturgia da igreja tem o Espírito Santo. E se nós dermos lugar ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus e ao Pai, o milagre acontece. O sobrenatural toma parte nesse culto. E esse culto nunca será o mesmo, porque Deus pode te usar de forma extraordinária. O fato é que não esperam mais uma surpresa de Deus. Você acredita em milagre? Você acredita que Deus pode te surpreender hoje? Você acredita que a tua casa pode ser assim? Vou usar até uma palavra diferente. Você acredita que a tua casa pode ser palco da ação poderosa de Deus e através da sua casa, sua vida, outras pessoas podem alcançar o Senhor Jesus? Acredite nisso. Mas o Deus que está falando com você através deste livro é que ele tem uma surpresa reservada para a sua vida. Jesus não tinha como prioridade todas as coisas como no seu ministério terreno. Sua prioridade foi morrer na cruz do Calvário para conceder a cada um de nós que tivemos a nossa aliança quebrada, o elo rompido, para que esse elo fosse restaurado com Deus. Então o Senhor vai agir, ele vai trabalhar de forma especial para que o homem possa fazer o caminho de volta para o Senhor. Jesus vem para restaurar o caminho novamente, como ele mesmo fala em João capítulo 14, dizendo, e eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então Jesus é o caminho estabelecido que pode conduzir o homem à presença do Todo-Poderoso. Eita coisa boa! Então Jesus, ele vai cancelar aquilo que estava contra nós e nos afastava de Deus e vai nos unir ao Pai novamente. Naquele dia, nos foi devolvido o direito de passear com Deus, glória, sentir sua presença, abraçá-lo, recostar a cabeça em seu ombro, sabendo que podemos ser como ele. Quer ser como o Senhor Jesus, a semelhança do Senhor Jesus? Tenha um encontro com ele e a sua vida
nunca mais será a mesma. O nosso 7º capítulo e o último capítulo desse livro está reservado para você uma palavra muito especial, dizendo que a dívida foi paga. Em breve traremos esse capítulo para você, o nosso próximo vídeo. A dívida está paga. Quem pagou a dívida? Você sabe quem pagou a dívida? Que era contra você, que era contra mim? Venha no 7º capítulo e você vai entender quem é que pagou essa conta. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo para o nosso 7º capítulo dessa série, O Coração Missionário de Maria. Um forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe de forma especial. Até lá!